Muito boa noite, terça-feira, hoje é dia 11 de fevereiro, vamos aqui para a nossa terceira semana seguida de lives, tenho feito todas as terças-feiras, às 8 horas, hoje excepcionalmente às 8h30 devido à agenda, atendimentos presenciais. Sejam bem-vindos, vocês sabem, essas lives elas não têm temas pré-determinados, porque eu estou aqui para ajudá-los. Então, quem tem questões, quem tem dúvidas, quem tem perguntas que gostaria de fazer, que sejam sobre saúde mental, sejam sobre saúde física, né, porque nós estamos aqui para proporcionar liberdade. Liberdade, essa é uma palavra-chave no meu trabalho. Qual liberdade? Liberdade física, liberdade emocional, liberdade psíquica, mental. Então, se você tem uma área da sua vida, ou às vezes mais de uma, né? Infelizmente, uma dimensão da sua vida na qual você não se reconhece livre, na qual você não está se sentindo bem, se sentindo à vontade para fazer o que precisa fazer, você pode estar ali sofrendo algum tipo de limitação pessoal, de limitação existencial, ou limitação física. E aí você pode cair, a depender do grau dessa limitação, você pode cair sim numa escravidão, que é o oposto da liberdade. Então, tudo que eu trago aqui para vocês, todas as coisas, todos os posts que eu faço, essas lives, as coisas que eu comento nos stories, todas são no sentido de proporcionar mais liberdade ou consciência da liberdade, da importância da liberdade, do que eu preciso para viver e também do que me faz feliz e digno, de ter uma vida digna a partir daquilo. Porque às vezes nós estamos vivendo situações, volto a dizer, tanto na dimensão física, quanto na emocional, quanto na psíquica, estamos vivendo situações que nos constrangem, que diminuem a nossa liberdade, diminuem a nossa felicidade, diminuem, portanto, a nossa saúde. Só que a gente está tão acostumado a isso que a gente já não enxerga mais como doença. Esse é um ponto sensível que eu acho que vale a pena mencionar. Baseado na minha experiência clínica, nos 15 anos atendendo pacientes, é incrível como eu encontro pessoas, e encontrei ao longo desses 15 anos, pessoas vivendo situações indignas, pessoas convivendo com problemas, com dores, né? Com traumas, com doenças, com mal-estar há anos. Estou falando aí de gente convivendo, dependendo de algum tipo de medicação, sei lá, vamos dizer aí um omeprazol da vida para o estômago, há 10 anos. E aí quando eu permito que aquela situação que deveria ser esporádica, quando aquela situação que deveria ser anormal, incomum, se torne normal, se torne comum na minha vida, eu deixo de enxergar a doença, porque eu passo a tratar aquela situação como normal, como parte comum da minha vida, e não mais como sintoma ou doença que merece ser tratada. Esse é um drama que a gente tem e que eu vejo nos pacientes. Às vezes sou eu que tenho que alertá-lo, sou eu que tenho que ajudá-lo a ver que aquilo que ele está vivendo é indigno dele. Ou que aquela dependência que ele tem de tal medicação é indigna dele. E que ele pode viver muito melhor. E que ele pode experimentar graus de liberdade muito mais altos. E as pessoas vão abrindo mão da própria liberdade. Pensa isso. Você ficar 10 anos tomando um remédio para o estômago, esses prazóis, aumentando o teu problema, né? Porque não sei se você sabe, você está criando um problema muito maior ao tomar os prazóis. Tá? Você está resolvendo ali momentaneamente, diminuindo a queimação do seu estômago, mas você está criando um outro problema que é bem mais sério a médio e longo prazo. Mulheres tomando anticoncepcional por 15, 20 anos, 25, sem reconhecer quais são os dramas envolvidos ali, quais são as consequências para a saúde do corpo dela, para a saúde mental dela, para a libido dela,
portanto, para a felicidade sexual dela. Mulheres tomando anticoncepcional por tantos anos, literalmente matando o próprio sistema endócrino, golpeando o próprio centro da feminilidade delas tomando anticoncepcional. E volto a dizer, 20 anos, 25 anos. Pessoas que não dormem ou dormem picado, dormem mal, dormem aos poucos, só conseguem dormir às 2 da manhã, às 4 da manhã. E aí você pergunta, e há quanto tempo que você dorme mal? A pessoa responde, eu durmo mal há 5 anos. Como é que pode? Como é que pode a gente normalizar esse tipo de coisa? A gente jamais deveria normalizar isso. Então vamos lá. Tem uma coisa que a gente não pode perder, seja em relação à nossa saúde física, emocional ou psíquica, em relação à nossa vida, à nossa existência. A gente não pode perder o senso das proporções. A gente não pode ficar insensível para aquilo que a gente deve se manter sensível sob pena de nós morrermos aos poucos. De repente você olha para trás e descobriu que faz 2 anos que você não lê um livro e você torna isso normal. Porque depois de 2 anos você dessensibilizou para essa necessidade, para esse problema. De repente você está lá tomando um remédio há 5 anos e você até esquece de mencionar isso para o seu médico, porque aquilo já é tão normal e tão parte de você que você já não identifica como um problema. Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, usam aqueles sprays nasais para respirar? Os Neosoros da vida. Tem gente que não vive sem aquilo. Tem gente aí de 60 anos de idade, há 20, usando aquilo. E aquilo é perigosíssimo, tá? Porque aquilo é vasoconstritor. Então, de repente você olha em volta da tua vida, e se você trocar as lentes, assumindo uma perspectiva mais sensível, retomando o senso das proporções do que é uma vida que vale a pena ser vivida, o que é um grau de saúde que vale a pena ser mantido e buscado, o que é uma vitalidade que de fato te permite enfrentar as coisas que você tem que enfrentar, superar o que você tem que superar, viver o que você tem que viver. Quando você troca as lentes, enxerga melhor, dá uma volta na sua vida, você vê que, olha, boa parte do que você está considerando normal não é normal, não pode parar de pé. Não pode. A dependência do remédio, o mau hábito em relação ao companheiro, a maneira como vocês se tratam, a insônia ou o sono picado, o trabalho 24/7. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é que muitas vezes o teu tratamento, volto a dizer, físico, emocional, psíquico, começa pelo restabelecimento da própria percepção. Pera lá, eu estou vivendo de uma forma que eu não deveria estar vivendo. Eu não posso normalizar isso. Sob pena de eu não conseguir viver a vida que eu posso viver, que eu mereço viver. Com a dignidade que eu mereço viver, do jeito que eu mereço viver. Com a saúde que eu mereço ter. Então, muitas vezes as pessoas normalizam e essa é a maior doença. E não simplesmente a dependência do remédio de enxaqueca, que a pessoa toma praticamente todo dia. Esse é um sintoma, esse é um sinal de que as coisas não estão boas, né? E muitas vezes, há muito tempo, elas não estão boas. Mas isso é parte de um problema maior. E o problema maior é percebido justamente na maneira como a pessoa identifica ou não os seus problemas, na maneira como ela se mantém vigilante em relação às coisas que ela pensa, sente e faz. Se você tem, 40 anos de idade, está solteiro e está solteira, mas gostaria de estar com alguém, não normalize a solteirice. Entende o que eu estou querendo dizer? Não normalize. Continue mantendo aquilo como uma coisa que pode mudar e que, entende? Você vai continuar buscando porque isso pode mudar, porque lá no fundo você quer que mude, porque você quer viver com alguém, você quer dividir a vida com alguém, você sabe que isso é bom para a natureza humana. Você sente dores nas pernas, nas costas, há 4 anos, há 2 anos, formigamento há 1 ano. Primeira coisa é lembrar,
é manter vivo dentro da tua consciência. Isso não é normal. Isso não é normal, eu não devo manter isso aqui. Isso não pode ser normalizado. Eu não posso encarar isso como uma coisa comum. Porque a partir do momento que você encarou como comum a forma como você e seu marido se distratam, que você e sua mãe se distratam, a partir do momento que você entendeu como comum acordar 4 vezes durante a noite, na sua noite de sono, acordar 4 vezes, ir ao banheiro, voltar, ter o sono picado. A partir do momento que você normalizou essas coisas, você não vai mais ter o senso de urgência para alterá-las. Você perderá o senso de urgência, e você não pode perder o senso de urgência, porque é ele que te leva a buscar ajuda, é ele que te leva a querer mudar, a não aceitar o estado de vida inferior, o estado de saúde inferior. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Muitas pessoas que estão aqui me assistindo, que verão essa gravação depois, vão lá ter que admitir que estão vivendo níveis inferiores de vida, de saúde, e a primeira razão delas é que elas aceitaram, normalizaram, deixaram de olhar aquilo com estranhamento e entenderam que aquilo era um componente da vida delas. Todo mundo sente dor, eu também sinto. Os casamentos estão assim, por que o meu ia estar diferente? Está todo mundo acima do peso, eu também estou. Todo mundo tem algum vício, eu tenho o meu. Essa normalização do estado inferior de vida que vai afetar a tua existência, a tua realização biográfica e vai afetar a tua saúde. Estou falando de todas as dimensões da vida. Todas as dimensões. Porque junto dessa normalização dos sintomas e doenças, vem essa mediocrização da vida. Sabe? Quando você começa a se comparar apenas com o andar de baixo. Porque, ó, você conhece o ditado, né? Em terra de cego, caolho é rei. Você conhece o ditado. Aí você chega no trabalho, o que você ouve no intervalo? Ai, eu tô com uma dor nos pés já faz um tempo. Ai, meu diabetes piorou. Aí o outro comenta, menino, eu preciso emagrecer, tô mais gordo ainda. Aí o outro comenta, meu remédio para dormir já não tá me ajudando. Aí o outro comenta, tô perdendo horário para chegar no trabalho porque não tô tendo boa noite de sono. Aí o outro comenta, eu não tô conseguindo educar meu filho, eu não tô conseguindo ter uma relação boa com meu filho. Aí o outro comenta, nossa, eu não consigo parar de comer. Aí o outro comenta, eu não consigo parar de fumar. Então, quando você olha em volta, infelizmente, a média puxa para baixo. E aí você olha para o teu problema, vamos imaginar, você está lá tomando teus prazóis para controlar a tua queimação de estômago. Está tomando omeprazol, pantoprazol e tal e tal. Não é? Ou você está comendo doce todo dia e esse é o teu problema, você não consegue ficar sem o doce. Aí você olha em volta e fala, na média, eu passo. Eu sou nota 7, eu passo. Por isso que eu falo, quando você normaliza o sintoma e a doença, que nunca devem ser normalizados, porque nós somos chamados a viver em abundância, quando você normaliza o estado inferior de vida, logo em seguida você começa com esse processo mental de mediocrização, em que você vai se pôr na média. Você vai se pôr na média, e na média você passa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Na média você vai passar. Por quê? Porque a média está baixa pra caramba. Sabe aquela coisa assim? Antigamente nas escolas eu tinha que tirar 7, senão não passava. E o professor era super exigente. Hoje em dia já tem escola com média 6, 6,5, né? E os professores não são tão exigentes assim. É isso. Você muda teu grau de comparação e teu grau de exigência. E você olha só para o andar de baixo. E aí em terra de cego, caolho é rei. Você está enxergando com um olho só, então você está no lucro. O quê? Você só tem dor nas costas? E eu que tenho ansiedade, estou acima do peso e meu casamento está acabando. É esse tipo de conversa que as pessoas têm.
Parece brincadeira até, né? De mau gosto, mas parece. Mas eu digo para vocês, é esse tipo de coisa que as pessoas conversam, você sabe disso. E as pessoas fazem comparações inferiores. Em vez das pessoas, olha só, sinal de saúde, tá? Sinal de saúde. Eu me comparo com quem está melhor. Eu mantenho dentro de mim um horizonte de consciência que me puxa para frente, para cima. Para frente, para cima. Esse é o padrão. Se eu fosse olhar, por exemplo, a grande maioria dos homeopatas brasileiros, eu parava de estudar hoje. Hoje eu parava de estudar, porque a média é muito baixa. Entende? As pessoas, elas se comparam com quem está pior. E isso traz um conforto psicológico. Mas fulano está pior que eu. Igual o filho faz, sabe? Criança. O quê? Você tirou 5,5 na prova? Aí o filho fala, mas meu amigo tirou 3,5. Então é isso que a gente faz. É um comportamento infantil que a gente leva para a vida adulta. Só que se você quer viver mesmo, viver plenamente, porque é isso que a gente está buscando, né? Liberdade física, emocional e psíquica. Você quer viver em plenitude? Você não pode pensar assim, meu amigo e minha amiga. Vocês não podem pensar assim. Os padrões de vocês têm que ser melhores. Não, você não tem que ter vício algum. Não, você não tem que sentir dor alguma. Não é normal viver com dor. Não, você não tem que ficar acordando toda noite. Não, você não tem que viver um casamento sem amor e sem carinho, sem cumplicidade. Não, você não tem que ter medo dos teus filhos ou sentir distância emocional deles. Não, nada disso, meu irmão. Não, você não tem que tomar remédio todo dia. Você não tem que tomar remédio todo dia. Ah, mas eu tenho depressão. Gente, eu, Thiago, já tenho casos relatados de depressão que eu curei de paciente. Não tem que tomar. Não tem que tomar. Vai tomar numa situação aguda, talvez, o psiquiatra indicou porque você está naquele momento mais crítico da depressão, ok, você está precisando lá fazer um balanceamento químico no seu cérebro, sim, está precisando fazer ali uma depressão do sistema nervoso central, né? Conter o sistema nervoso central. Ok. Para gerar menos pensamentos ruins em você. Só que você não vai ficar tomando esse remédio indeterminadamente. Não vai. Não é normal tá todo mundo tomando uma boletinha para dormir, uma boletinha para acordar. Você falou hoje com jovens de 20 anos, 24 anos, eles estão tomando Rivotril, Venvance, perdão. Rivotril, Venvance, estão tomando sertralina. Ah, canabidiol, de repente canabidiol é a panaceia que resolve todos os problemas. Tá todo mundo tomando alguma coisa, já reparou? Todo mundo tomando alguma coisa. E aí, volto a dizer, se você olha em volta, se você se compara com a média, você passa de ano. Mas é isso que você quer para a tua vida? Essa é a experiência da vida humana que você quer ter? A experiência das coisas mais ou menos medianas? Eu quase fui tudo aquilo que eu poderia ser. Exato, tá aqui a Paula, ó, que baita chacoalhão, uma sessão de terapia. É como se estivesse vivendo em um cativeiro e sendo amigo do sequestrador, é isso. Eu sempre digo o seguinte para os pacientes. Cada um de nós está numa jaula que cada um aqui construiu sua própria jaula. E cada um trancou a própria jaula, e cada um escondeu a própria chave, inclusive, que destrancaria a jaula. Cada um fez isso aqui. Depois de 15 anos atendendo gente, eu digo para vocês, olha, meu maior inimigo sou eu mesmo. Teu maior inimigo é você mesmo. Eu te garanto isso, teu maior inimigo é você mesmo. Nesse sentido de impedir tua felicidade, impedir que você, em vez de tirar nota 7, tire 9, 10. Para que serviram os heróis ao longo da história? Para que criaram heróis na literatura, nos mitos? Porque os heróis nos inspiram a sermos excelentes. Não medianos. Excelentes. Thiago, mas isso é para pessoas diferentes, especiais? Não. Todo mundo pode ter uma vida excelente, no sentido de digna, realizada, feliz, saudável. Saudável. Aqui é a Mirelle.
Mirielle, perdão. A qualidade da média é péssima e quando nos colocamos na média, aceitar o ruim, não fazer nada para melhor. Exato, é isso que as pessoas fazem, exatamente. As pessoas se colocam na média e na média passa. Porque para você não passar, você tem que estar no estado existencial vegetativo. Eu não estou falando da condição da pessoa em estado vegetativo. Estou falando existencialmente vegetativo. Ou seja, não move mais. Não move. Não tem mais dinamicidade. Está praticamente sem vitalidade, sem vitalismo, sem força vital, como diz a homeopatia. E seguem fazendo, né? As escolhas ruins, as piores escolhas. Seguem fazendo. Aqui a Lara dizendo, ó, tô tirando nota 0. E sabe por que a Lara conseguiria continuar tirando a nota que ela está tirando? Porque em volta a grande maioria está tirando nota parecida. Por isso a importância do ambiente. Por isso a importância de você manter tua consciência sensível e não normalizar estado de vida inferior. Gente, mantra de hoje. Não normalize estado de vida inferior. Não normalize estado de vida inferior. Saúde inferior, relacionamento inferior, sono inferior, tudo. Não normalize. Mas ela poderia seguir assim com a vida dela, porque a maioria das pessoas está fazendo isso. Está fazendo exatamente, tirando as notas mínimas necessárias para passar. Isso envolve tudo, gente, até a nossa vida financeira. Ah, eu ganho tanto. Mas dá para viver. Eu gostaria de ganhar mais, mas esse aqui dá para viver. Mas então por que não vai ganhar mais? Por que não faz o necessário para ganhar mais? Se isso vai te trazer mais felicidade, ou se isso vai te deixar mais seguro, ou vai te trazer, vai te fazer se posicionar melhor na vida, por que você não vai atrás? A Fabrícia, isso é verdade, cada vez mais pessoas dependendo de medicamentos, crianças de 5, 6 anos com remédios controlados, exato. A gente vê isso todo dia, a Fabrícia também é terapeuta. Todo dia. Gente, quando que 30 anos atrás a conversa de pais de crianças de 6, 7 anos ia ser qual é o neurologista dele? Eu vi isso no grupo de pais dos meus filhos, da escola anterior deles. É um dos motivos deles terem trocado de escola, inclusive. Entendeu? Eles lá, discutindo no grupo dos pais, trocando contatos. Ó, esse neurologista é legal, aquele outro ali, entendeu? A psiquiatra, esse aqui é ótimo. Crianças de 7, 8 anos de idade, já com currículo de neurologista. Que é, hã? Estão criando criança para ser escrava, não para ser livre, para ser escrava. E vai falar para o pai e para a mãe ainda ficam bravos. Se você mostrar a verdade, né? Porque nem sempre quando a gente mostra a verdade a gente recebe um abraço, né? Então você vai lá e ainda fala, ó, não é por nada, mas acho que vocês estão errando nisso daqui. Vocês não estão tratando a causa do problema dele. O remédio dado pelo neurologista, a Ritalina, está em dia. Mas a criança com o celular na mão às 10 da noite, não tem problema. Não tem problema. A criança está com o celular grudado na cara dela 10 da noite e tomando Ritalina, porque é importante, tem TDAH, etc e tal. Né? Você entende como é falso? Como é falso? A percepção do problema é errada, a solução do problema é falsa. Que ninguém fala a verdade, ninguém encara a verdade. Eu não posso admitir como pai que o meu filho tome remédio desse tipo com tão pouca idade. Não posso. Sem ter esgotado tudo ao meu alcance. Tudo. Quem é pai e mãe entende o que eu estou falando. Eu vou esgotar todas as possibilidades antes de eu dar um remédio controlado para o meu filho. Todas. E eu desafio muitos desses pais. 80% dos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não são transtorno de atenção e hiperatividade. Não são. Tem pesquisa mostrando que tem super diagnóstico aí. Não é TDAH. De repente metade da população está com TDAH? Que é? Que história é essa? Ninguém tem coragem de falar as coisas? Está todo mundo tomando boletinha? Todo mundo tomando remédio? Isso é triste. A pessoa vê o tempo passar, vê a vida indo embora, mas não faz nada para te sair da zona do conforto. Exato, não faz. Não faz. E aí, não sei se você estava no começo da live, eu disse por que ela não faz. Porque ela perdeu o senso de urgência. E sabe por que ela perdeu o senso de urgência? Porque ela não enxerga mais aquilo como urgente. Depois de 5 anos tomando remédio para dor de estômago, pronto, não tem mais urgência, gente. Não tem mais urgência. Aquilo foi completamente normalizado.
Completamente. Às vezes eu recebo uns pacientes que fazem terapia há 3 anos, né? Eu vou falar porque eu não conheço os terapeutas das pessoas, então eu não estou fazendo uma crítica a um terapeuta, a um profissional. Eu não faço críticas públicas assim a profissionais de forma alguma, a não ser que seja uma coisa grave, sério. Mas assim, eu assim, 2 sessões eu diagnostiquei e dei a direção. E eu fico, gente, o que você for fazendo 3 anos em terapia? 3 anos. Mas é porque às vezes nem o terapeuta tem o senso de urgência que a vida pede. O senso de urgência. Há coisas que não podem demorar. Há coisas que não podem demorar. Sob pena de você perder a vida. Sob pena de você deixar a tua biografia se esvair aí. Entre os vãos dos dedos. Falei hoje para um paciente de 35. Faz a faculdade. Esses anos aí, esses 4 anos que você está preocupado em começar uma faculdade, eles vão passar com você dentro ou fora da faculdade. Esses 4 anos vão passar do mesmo jeito. Entre na faculdade. Falei para ele hoje, entre na faculdade. Eu estou com 35, bom, daqui 4 anos você vai estar com 39 de qualquer forma. É melhor fazer com 35 do que não ter feito. A faculdade que você mesmo está dizendo que você gostaria de fazer. Mas volto a dizer, o problema é perder o senso de urgência. E eu perco o senso de urgência no momento em que eu não mais enxergo aquilo como anormal, como doentio. Eu normalizei a doença, então por que eu vou correr atrás de tratamento? Se eu normalizei a doença. Ó, você que tem sobrinho autista, ok, não dá medicação, mas tem um monte de coisa que dá para fazer por essa criança, de 4 anos, antes de encher ela de medicação. Tem um monte de coisa que dá para fazer por ela. Na homeopatia nós temos o detox. Aliás, a homeopatia detox, a descoberta da homeopatia detox está relacionada a tratamento de crianças autistas. Acontecem saltos de desenvolvimento maravilhosos com crianças que passam por tratamento homeopático. Crianças tidas como autistas. Isso aí é um campo maravilhoso a ser explorado. Tem sim o que fazer por essa criança. Antes de sair medicando. Não é? Além do esporte, muito bem, esporte, isso aí. Mas você entende que o ponto aqui hoje é: tem alguma coisa que não está boa dentro de você? No teu corpo, nas tuas emoções ou na sua mente? Vá atrás de resolver. Isso. Vá atrás de resolver. Não normalize. Não dessensibilize para o problema. Porque nós temos falei disso nos stories hoje, hein? Tem uma sequência de stories meus aí sobre isso. Falei hoje, lá no consultório. Nós brasileiros temos o péssimo hábito de procurar ajuda quando a situação explode. De procurar tratamento de saúde quando a doença se instala ou quando o sintoma está insuportável. Nós não somos previdentes. Não pensamos no futuro. Não nos antecipamos. Não temos visão das coisas assim. Então nós vamos respondendo ao que acontece. Se meu corpo não está reclamando, segue o baile. Segue o baile. Aí vai fazer um exame mais profundo. Acha coisa. E eu consigo ver, eu falo para cada paciente nosso que faz protocolo com a gente, falo, isso aqui, em 5 ou 10 anos, te daria tal problema. Eu aponto ali no exame e digo, por que era importante mesmo ele ter feito aquilo? E por que ele tem que agir na prevenção agora? Por que ele tem que agir no início do problema? Quanto mais inicial é o problema, mais simples é de resolvê-lo. Mais simples. Isso é muito evidente, né? Todo mundo entende, é muito claro. Quanto mais antigo é um problema, mais crônico é um problema, mais difícil é a resolução dele. Então, quer um conselho de quem atende gente há 15 anos? Não perca o sentido de urgência. Não deixe para depois aquilo que pode colocar a tua vida em xeque. Não ponha. Tanto do ponto de vista existencial, quanto do ponto de vista físico mesmo. Alguns problemas têm que ser tratados na origem. Ali no nascimento você tem que matar a hidra pela cabeça. Pela cabeça. E infelizmente algumas pessoas procuram os tratamentos que não tratam. Ah, meu filho é autista, bora encher de remédio, menino.
Ah, eu tenho depressão. Bora tomar sertralina, fluoxetina. Não é? Ah, eu tenho insônia. Bora tomar 5 gotas, 4 gotas de Rivotril antes de dormir. Ah, eu tenho diabetes. Bora ficar tomando metformina ou glifage. Nada do que eu citei trata causa dos respectivos problemas. Nada, nada, nada. Tudo isso é nome de paliativo. Glifage, metformina, Rivotril, fluoxetina, isso tudo é nome de paliativo. Trata sintoma. Omeprazol, pantoprazol, trata sintoma. E olha lá. Se as pessoas soubessem o que a homeopatia pode fazer pela saúde, procurariam com primeira via tratamento. Mas sem dúvida, não tem nem comparação, gente. Se você compara a homeopatia com a medicina convencional, a medicina convencional sai tadinha, sai fraquinha na comparação. Porque nós estamos falando de concepções muito diferentes de saúde. Eu tenho de um lado aqui uma medicina profunda, que eu chamo até de terapêutica, porque ela é mais do que uma medicina. Uma terapêutica profunda, de equilíbrio da pessoa, de restauração do vitalismo dela. E da outra, eu tenho a medicina convencional, que trabalha no nível fisiológico. Muito boa para algumas coisas? Sim. Boa para tratamentos de médio e longo prazo, que se pretendem curativos dos problemas? Não. Não. Você quer liberdade? Você tem que procurar, é a primeira. É a primeira. Ok? Conversa é essa hoje. Não sei que alguém tenha mais alguma dúvida de saúde, queira perguntar alguma coisa, suplemento, homeopatia. Aproveita antes que eu feche aqui, que eu encerre a live. Deixa eu ver aqui se eu deixei alguém sem resposta aqui. Acho que não, né? Vocês foram fazendo comentários. Ok. Bastante gente passou por aqui hoje. A live vai ficar salva, tá? Fica salva. Vocês podem, quem perdeu o começo dela, assista a live toda, por favor. Então, olha, chega de mediocrizar a vida. Tornar a própria percepção dos teus problemas e doenças segundo a média das pessoas, que estão elas sim doentes, e se você tomá-las como padrão, você encarará o doentio como normal. Ok? Quem quer ser livre e saudável tem que se comparar com quem é mais livre e mais saudável. Um abraço, um bom fim de noite para cada um aqui. Terça-feira que vem estamos de volta. Acompanhe os conteúdos de sempre por essa página. E já sabe, se precisar de ajuda, procure aqui a nossa equipe, fale com a secretária. Nós estaremos aqui prontos para te ajudar com um tratamento individualizado e exclusivamente pensado para você. Tá bom? Abraço. Obrigado, Lara, pelo comentário. Tchau, gente. Boa noite.